alma, quando se desliga do corpo físico, volta a ser espírito. Kardec faz essa distinção. Aliás, os espíritos que informaram Kardec fazem essa distinção. Alma é quando o espírito está encarnado. Espírito é quando a alma se desprendeu dos laços físicos. O espírito encarnado é espírito, corpo físico e corpo energético perispírito. Em primeiro lugar, entender o que é desencarnação. Desencarnação é o ato do espírito deixar definitivamente um corpo físico. O espírito desencarna, o corpo morre. Então, esse é o primeiro conceito que nós temos que fazer à luz do conhecimento espírita. Segundo, os familiares e amigos nossos tão queridos já estão em nosso meio. Quando chega o momento da nossa derradeira partida aqui da Terra, com toda certeza os amigos e familiares sempre nos procuram para recepcionar. Esse é um detalhe muito importante do conhecimento espírita. Então a primeira coisa que acontece, ela deixa de ser uma alma e passa a ser um espírito. Então quando nós desencarnamos, perdemos o corpo, continuamos a ser uma pessoa, porque nós já existíamos antes do corpo. A morte do corpo em nada nos afeta, a não ser a mudança de estado, mas não tira nada de nós. Continuamos a ser nós mesmos. É uma passagem, é uma viagem, é largar uma veste velha que é o corpo físico e partir para a região melhor. A vida no mundo espiritual, ela é contínua. É preciso compreender que nós nunca deixamos de estar no mundo espiritual. Nós nos acostumamos com a linguagem empobrecida de pensar, agora estou encarnado, então não estou no mundo espiritual. É uma conclusão falsa. O perispírito, que é o instrumento de vida no mundo espiritual, continua sempre existindo. Sempre existindo. Eu estou aqui, corporalmente, mas espiritualmente, perispiritualmente, eu continuo no mundo espiritual. Algumas pessoas, quando desencarnam, elas têm mais acesso à memória, tanto da vida presente, de tudo que aconteceu, como de vidas passadas. Algumas pessoas não acessam. Por quê? Porque elas não sabem lidar com aquela memória. De ver lances de outras vidas, onde ela praticou um crime, onde foi um mau caráter, foi uma pessoa que abusou dos seus parentes ou amigos, que causou alguns danos à sociedade. Aqueles erros estão registrados no seu inconsciente. E se ela acessar essas informações, a carga de emoção que vem pode fazer ela se desequilibrar. Então nem sempre é possível acessar. Vai depender mais do grau de evolução da pessoa. E como é que ocorre isso? Isso vai acontecendo devagar. É como se a pessoa estivesse num nevoeiro e o nevoeiro vai passando e aos poucos ela vai tendo uma visão cada vez melhor. Onde antes existia o nevoeiro, a imagem vai ficando mais nítida. É uma metáfora usada pelos espíritos em O Livro dos Espíritos. Alguns espíritos se recordam não só da sua existência corpórea, mas às vezes até de encarnações anteriores. Entretanto, o importante é que ele possa lembrar aquilo que é necessário para ele se conduzir agora que ele está na vida espiritual. É o mais importante e o mais imediato. Assim como nós podemos lembrar muita coisa de nossa vida corpórea, mas só estamos utilizando aquilo que diz respeito ao que vamos fazer agora. Assim o espírito também seleciona suas lembranças. Ao desencarnar, o espírito se desprende imediatamente do corpo ou é uma separação gradual? O que implica esse processo? A separação da alma do corpo também varia ao infinito. E o normal é um desprendimento gradativo, lento. Os laços precisam se desfazer. Nós temos laços que nos prendem ao corpo físico. Perispírito e corpo físico estão juntos, mas ao se separarem, por exemplo, durante o sono, os laços não se desfazem, eles permanecem. Mas com o desgaste energético, por ocasião da morte, esses laços se desfazem. Portanto, esse é um processo lento. É como uma chama de uma vela. O espírito vai se desligando pouco a pouco, né? O perispírito vai se desligando do corpo
até a extinção dos fluidos vitais, etc., que o prendem ao corpo, né? Então, não há uma separação imediata. Claro, para espíritos mais evoluídos, mais rápido. Para espíritos menos evoluídos, mais lento. É sempre assim. O que determina o que acontece na vida espiritual é o grau de evolução do espírito. Esse desprendimento vai variar de pessoa para pessoa. Há criaturas que são aferradas às coisas materiais, às sensações orgânicas. Então ela se demora mais a se desprender. Mas se a pessoa for mais compreensiva, mais confiante em Deus, esse desprendimento se faz rapidamente. Demora algum tempo, sim, mas se faz harmoniosamente, se faz de forma segura. E a pessoa já começa a entrever o mundo espiritual, já vê espíritos amigos que vêm recebê-la, de forma que vai ser bem suave esse desprendimento. É muito importante, às vezes o espírita diz, eu tenho medo, não sei o que vou encontrar. Para com isso. Tem livros que devem ser lidos. Primeiro, O Céu e o Inferno, de Kardec. E Kardec diz, cada um morre conforme viveu. Quem viveu bem, quem não é escravo do corpo físico, dos bens materiais, desencarna tranquilamente. Quem se apega ao corpo físico, às joias, a uma vida cheia de luxo, muitas vezes desencarna aos trancos, com dificuldade. E alguns se apegam tanto ao corpo físico que o corpo morre e eles continuam sofrendo grudado no corpo físico. Alguns espíritos podem acompanhar, devido ao apego que tem à vida, e sem compreender que a vida não morre ali, podem acompanhar mesmo o próprio funeral. Nós sempre temos ajuda para a desencarnação, assim como tivemos para encarnar. E naturalmente nós, com essa ajuda, somos às vezes até adormecidos e não sentimos muito todo o transe do desprendimento e vamos despertar depois no plano espiritual. Depende de nos educarmos. Morrer é reencontrar amigos que já estão do lado de lá, parentes. Mas o instinto de conservação sabiamente colocado dentro de nós faz com que, normalmente, ninguém deseje morrer. Eu, pelo menos, eu brinco que se eu for, eu vou contrariada, que eu quero ficar mais um pouco, porque a vida é bela para quem sabe viver. Porque viver com amigos, com música, com doutrina espírita é maravilhoso. Porque estamos acostumados no nosso querido planeta Terra, com céu azul, árvores verdes, flores, cores e amigos. Amigos existem por todo o universo. Vai chegar a hora de reencontrá-los e também vai ser maravilhoso. Mas o instinto de conservação faz com que ainda desejemos viver por muitos e muitos anos. A primeira pergunta é para onde vamos depois da morte, também varia o infinito e depende do grau evolutivo. Há espíritos que desencarnam e ficam tão apegados ao seu mundo que ficam lá dentro de casa. Alguns parentes até chegam a registrar, não, eu estou sentindo o fulano aqui perto, ele está por aqui, eu percebo. Alguns dizem isso. Como será a minha integração no mundo espiritual? Será o reflexo da vida que eu levo aqui na Terra. Eu irei em busca daqueles que me são afins. Se eu pauto a minha vida com o compromisso de renovação, de buscar as coisas sérias, as coisas boas, as companhias positivas, saindo do corpo,
eu serei amparado pelos amigos que eu vou angariando e também irei me integrar de uma forma mais feliz no plano espiritual. Mas se eu opto aqui por uma vida desregrada, eu vou adentrar o mundo espiritual da mesma forma. Então as companhias serão aquelas com as quais eu privei aqui na Terra. É o semelhante atraindo o semelhante. As afinidades. Sempre nós estamos falando aqui de evolução, de merecimento, porque na vida espiritual não é igual aqui na Terra, que tem muitas pessoas que às vezes por causa de poder ou de dinheiro, eles compram privilégios, não é? Eles obtêm facilidades através de vários subterfúgios, de artimanhas. Na vida espiritual não tem esta condição. Vai depender da moralidade da pessoa de conseguir estar em condições mais favoráveis. Então, encontrar um parente tem que ter merecimento e condições para isso. Imagina a pessoa recém-desencarnada, ainda convalescente, encontra um parente muito querido, há muito tempo que não o vê, e pode, por conta da saudade do encontro, ter uma alteração emocional e se desequilibrar todo ele, né? Então, os benfeitores veem quando é possível o desencarnado reencontrar um amigo ou parente. Então, às vezes, nos fixamos, eu quero encontrar meu pai, eu quero encontrar minha mãe, eu quero encontrar meu irmão que foi antes de mim. Não, você vai encontrar criaturas que lhe querem bem, que em nome de Deus estão lhe acolhendo. E o amor não tem nenhuma restrição. Amor é amor, amor fraterno, amor que vem de Deus através das criaturas para nós. Em suma, a consciência da pessoa define como vai ser a vida. Não tem zero para ninguém, não. Começar do zero. Tem continuar de onde estava. Esta é a realidade descrita em toda a literatura mediúnica. Agora, para onde nós iremos, nós ficaremos na Terra mesmo. Não existe um lugar circunscrito ou fechado para onde nós devemos ir. Porque o espírito, ele convive no meio dos que ficam aqui encarnados. E depois, de acordo com o grau do seu interesse, ele pode ir para outros lugares aqui do planeta Terra mesmo, para ele continuar esses momentos de intercâmbio entre os encarnados e os desencarnados. Naturalmente, nós dizemos o lado de lá, o além, significa fora da matéria, longe da sensação do corpo material. Nós retornamos ao mundo espiritual e somos atraídos para a região mais condizente com a nossa natureza, com o nosso grau de desenvolvimento. Então, conforme a pessoa, ela vai ser atraída para determinada região no plano espiritual. E há muitas regiões boas, tranquilas, que não precisam ser as